Então hoje nós queremos começar falando de vencer. E eu tenho aqui um texto que eu tinha separado, porque essa história, esse tema, essa prática de vencer, ela não é atual, irmão. Não é coisa nova, não. Não foi alguém que inventou quarta-feira da vitória, quinta-feira da vitória, sexta, não. A questão do vencer é muito antigo. Deus, no Antigo Testamento, Ele trouxe ao seu povo ensinos e conselhos para que o seu povo fosse vencedor. Desde o Antigo Testamento, Deus se preocupa com o povo vencedor. Não é? E muitas vezes a gente acha que vencer, vamos dizer assim, no sentido geral da palavra, né? É quando a gente conquista alguma vitória humana. Sabe? O irmão venceu a prova. O irmão venceu o concurso. O irmão venceu. Não. Tem coisas pequenas na nossa vida. Às vezes eu venço um concurso. Eu passo no meio de milhares. O pastor passou no concurso. Milhares ele passou. Caramba, pastor. E às vezes numa coisinha tão mínima eu sou derrotado. Não é? Eu venço, eu estudo, eu batalho, alcanço lá longe. Mas numa coisinha que está ligado à minha natureza, eu sou derrotado. A preocupação de Deus, irmãos, com a nossa vitória, não é de hoje. Não foi simplesmente do tempo de Jesus, ou do tempo da igreja, ou do tempo de Paulo, que começou a escrever as cartas. Não. Desde o princípio, o Senhor Deus está preocupado. O que nos afeta hoje em termos de vencer? Os valores que estão mudando. Os valores. Não é? Valores, irmão. Valores mudaram. E a igreja de hoje, se ela não estiver atenta, sabe, a gente vai sendo formatado por esses valores, não é? E daqui a pouco, eu dou uma volta assim, quando eu viro, já não sou mais eu. E todo mundo viu, o pastor mudou, o pastor está diferente, esquisito, não é mais o mesmo. Por quê? Eu me deixei influenciar pelos valores atuais. E nós temos os valores do mundo e os valores da palavra. E sabe o que a Bíblia diz em relação aos valores do mundo? Você já leu na Bíblia? A Bíblia diz assim, João disse, o mundo passa. Quando a Bíblia diz que o mundo passa, os valores do mundo passam. Tudo passa. O que é hoje, amanhã não será mais. Sabe, o mundo vai passando, o mundo vai mudando. Mas o que a Bíblia diz? Quem lembra desse texto lá na carta de João? Primeira cartinha de João. O mundo passa, a sua concupiscência e tal, mas, quem lembra? Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A vontade de Deus. E os valores da vontade de Deus, eles estão na sua palavra. São valores que não mudam, irmão. São valores perenes, permanentes, gloriosos, não é? Por exemplo, para que Israel não se desviasse, para que o povo de Deus, não tomasse o seu rumo, o seu caminho, fosse diferente, fosse um povo vencedor. Deus deu mandamentos, leis e orientações àquele povo. Por que Deus levou o povo no Sinai e por quase 2 anos o povo esteve acampado recebendo todo o conselho de Deus? O propósito de Deus é que Israel fosse um povo vencedor, que triunfasse sobre todas as situações, não é? Israel foi colocado por Deus na terra para ser um povo vencedor. Mas Israel venceu? Não, pelo contrário, Israel acabou sendo vencido pela idolatria, pelo paganismo, não é? Por aquelas nações ali, ó. Os reis de Israel se contaminaram, não é? E foram perdendo o efeito
da palavra de Deus. Sabe? Olha aqui em Êxodo 24 e 12, o que Deus disse a Moisés. Êxodo 24 e 12. Vamos ver aí. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá, e dar-te-ei tábuas de pedras, e a lei e os mandamentos que tenho escrito. Para quê? Para instrução do povo, ensinar o povo, instruir o povo. Deus não queria que seu povo fosse vencido, e sim vencedor. Então Deus disse: olha, sobe, fica lá, porque eu já escrevi na pedra, não é? Era o que Deus tinha para escrever, a lei e os mandamentos. E você ensina isso para o povo. A lei e os mandamentos para os ensinares. A preocupação de Deus, irmão, é que o seu povo fosse ensinado, orientado. É por isso que o profeta Oséias, lá no capítulo 4, versículo 6 do seu livro, ele diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Preste atenção, Deus havia dado a lei e os mandamentos para ensinar, para que o povo fosse vencedor, vencesse, triunfasse. Lá em Oséias, mais tarde, o povo foi destruído porque faltou conhecimento. Será que Deus retirou a lei? Será que Deus retirou os mandamentos? Não. O que faltou foi a aplicação na vida diária das leis e dos mandamentos. Por que nós hoje, irmão, somos chamados, né, uma igreja? Todo mundo fala isso. Eu fico chateado porque todo mundo fala mesmo: não, a igreja, sei que. Eu vejo gente falando: não, porque a igreja hoje é só isso, é só aquilo. Eu digo: opa, pela misericórdia de Deus, lá onde estou não é assim não. Porque o povo fala logo, né? A igreja hoje é isso, é aquilo. Lá não é assim não, irmão. Lá não tem muita gente não. Os que têm é ensinado. Os que têm são orientados. Os que têm conhecem a palavra. Deus deu a lei, Deus deu o mandamento. Agora, por que o povo foi destruído? Porque não buscou o conhecimento. Não se preocupou com o conhecimento. Irmão, nós não temos outra Bíblia. Nós não temos uma nova Bíblia. Podemos usar a expressão que a gente tem é a velha Bíblia. Que a gente tem a Bíblia que você tem. Não adianta eu falar para você: irmão, olha, eu comprei uma Bíblia agora diferentona, né? E essa aqui é diferente da que você tem. Essa Bíblia aqui você nunca leu, né? Eu comprei agora um negócio novo. Se existir essa Bíblia, é só heresia. A Bíblia que eu tenho é que você tem. O Salmo 23 que eu tenho é o que você tem. Agora, onde é que está a diferença? É que um lê, o outro não lê. Um observa, o outro não observa. Abre aí em Deuteronômio, para você ver que tipo de lei e mandamento Deus deu ao seu povo. Deuteronômio 4, versículo 8. Deus agora falando para a geração nova, né? Que nasceu no deserto, porque o Deuteronômio é chamado a repetição da lei. Deus está repetindo através de Moisés a sua lei, os seus mandamentos, para aquela geração que nasceu no deserto. E agora estavam para entrar em Canaã e precisavam. E olha o que Deus disse aqui, ó. Não é? E que gente há tão grande que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje dou perante vós? Deus estava dizendo para Israel: procura saber desses povos aí da terra. Procura saber. Procura saber se alguém tem estatutos e juízos tão justos como esta lei que eu dou a vocês. Procura saber. Isso aqui vai de encontro ao que João escreve na sua epístola, lá atrás, no finalzinho da Bíblia, quando ele fala dos mandamentos de Deus,
que a gente deve observar os mandamentos, cuidar dos mandamentos, João diz assim: porque os seus mandamentos não são... Quem lembra? Os seus mandamentos não são pesados. João disse isso. O que Deus tem para nós, irmãos, como igreja, os princípios, os mandamentos de Deus, a própria Bíblia diz, não são pesados. Não são pesados. Não. Sabe? Nós precisamos compreender que o que Deus tem para nós é justo. E é isso que nós queremos falar nessas quartas-feiras aí. Coisas que fazem parte dessa justiça de Deus para a nossa vida. Coisas, irmãos, que segundo Hebreus, não é aquilo que ele fala assim, deixando de lado todo o pecado e todo engano ou embaraço. Às vezes eu consigo deixar o pecado. Graças a Deus não peco mais. Mas eu tenho um monte de coisa que embaraça, que atrapalha. São essas coisas que atrapalham, não é? Que nós precisamos entender e vencê-las em nome de Jesus. A revista Ultimato desse semestre, agora desse bimestre, trouxe um artigo pequeno e mostrou assim, né? Aves e raposinhas. O estrago que as duas causam. Aí mostrou que esse ano aí, em alguns, no aeroporto de São Paulo e outros, aviões grandes tiveram problema com aves. Um urubu, um gavião, sei lá, aquilo ali entra na hélice de um avião, atribula, irmão. Aquilo causa uma turbulência, um negócio, sabe, um bicho pequeno, um avião tão grande, mas aquilo ali quando resolve achar o caminho de uma turbina, atrapalha, perturba o bicho, o avião sacode todinho, vai cair, Jesus! O que foi? Aí o camarada fala, não, é um pombo que entrou aí um pombo entrou na turbina. Um pombo causa um alvoroço no avião. Aí ele diz o seguinte, que lá em Cantares fala das raposinhas. Lá em Cantares fala das raposinhas, já viu? Aí diz assim, ó, pega as raposas, expulsa a raposa. Agora, cuidado com a raposinha, que elas causam mal à vinha. Então, não são as coisas grandes, muitas vezes, que me tira da presença de Deus. São coisas pequenas. E o que Deus deu para Israel, irmão, foram coisas justas para que seu povo pudesse viver, não é, uma vida espiritual acima da média daquelas nações. Olha o que Deus diz aqui em Deuteronômio 4:40. Vamos ver. É só virar a folha aí que você vai ver o versículo 40 do capítulo 4 de Deuteronômio. E guardarás os teus estatutos e os seus mandamentos que te ordeno hoje, para que bem te vá a ti e a teus filhos depois de ti, e para que te prolongues os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá para todo sempre. Por que eu preciso compreender o mandamento, o princípio, a lei, as ordenanças, sabe, a orientação de Deus? Para quê? Deus disse, para que você vá bem contigo, vá bem com teus filhos depois de ti. Olha só, Deus já está falando de geração vindoura. Porque, irmão, se eu consigo vencer, vamos supor, vou usar um exemplo aqui agora. Eu consigo vencer a mentira. Eu consigo vencer a mentira. Eu venci, não minto mais, em hipótese alguma, em situação alguma, eu não minto mais. O meu filho vai ver isso em mim e não vai mentir. O meu neto vai ver isso no meu filho, não vai mentir. E toda a geração, não vai ter a mentira como uma prática. E lá mais tarde alguém vai dizer, olha, o nosso bisavô não mentia. Viram aí? Quando você vence, você não vence só para si, você vence para as suas gerações também. A vitória da tua vida vai repercutir na vida da tua família.
E a família do povo de Deus vai ser abençoada. E aí Deus está falando assim, e teus filhos depois de ti, eles vão ver a mudança na tua vida e vão dizer, não, meu pai foi assim e nós seremos assim. Não é? Nós temos um exemplo aqui em Jeremias. Abre aí a sua Bíblia em Jeremias e alguém me ajuda, porque eu lembrei do exemplo, mas não sei onde é que está escrito não. Você que tem essas Bíblias aí de estudo aí, procura aí. Negócio dos recabitas. Lembra? Está aqui em Jeremias aqui, ó. Deus mandou Jeremias chamar o povo de Recabe aí, ó. Recabita. Já leu isso na Bíblia, irmão? Os recabitas. Hein? Já leu, Paulo? E onde é que está, Paulo? Acha aí. Não, pega logo a referência aí e vamos embora. Só para você ver isso aqui. Eu estou falando, lembrei. Não é? Lembrei. Hein? 35, eu já estou no 33, olha aí, é isso aí mesmo. Você ganhou o prêmio da noite. Terminando o curso, você tem direito a uma bala Juquinha. Maravilha. Jeremias 35. Aí, ó, irmão, abre sua Bíblia para você ver. Veio a palavra do Senhor nos dias de Joaquim, filho de Josias. Vai à casa dos recabitas, fala com eles. Olha bem, leva-os à casa do Senhor. Leva para a igreja, a uma das salas da igreja, das câmaras, câmara, né? E dá o quê? Dá vinho para ele beber. Leva eles para lá e dá vinho. Então ele foi lá, tomou Jananias, né? E seus irmãos, a casa, levou na casa do Senhor, no versículo 4 e tal. E aí, versículo 5. E pus diante dos filhos da casa do recabita taça cheia de vinho e copo. E falei, bebe vinho. Bebe. Botou, levou na igreja, na sala da igreja, encheu as taças e os copos e falou, bebe. Agora lê o verso 6 aí. Não beberemos vinho. Olha, presta atenção, irmão. Olha o que você está lendo. Olha o que você está lendo. Fala, lê de novo. Não beberemos vinho. Por quê? Filho de Recabe nos mandou dizendo, 2 pontos, lê devagar. Disse o quê? Olha aí. O pai da família lá atrás falou, vocês nunca bebam vinho. E o profeta, não foi qualquer um não, chamou o recabito, vem cá, vamos na igreja. Vieram na igreja, entra aqui na sala aqui. Aí já estavam as taças cheias, os copos cheios. E o Jeremias falou, beba o vinho, bebe vinho, bebe, bora. Bebe. Gente, vai estragar. Vai perder. Mas por quê? Porque o nosso pai, né, mandou dizendo, nunca jamais bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. E aí, irmão, falou, não edifica casa, não sei o quê. Agora vê o verso 8 aí. Olha o 8, olha que lindo. Lê aí. Obedecemos, pois, a voz de Jonadab, nosso pai, nos ordenou, de maneira, vamos embora, vamos ler. Nem nós, mulheres, filhos, nem filha, ninguém. Presta atenção, irmão. Um pai de família chamou os filhos e disse, não façam isso. Um pai de família, não façam isso. E nós lhe obedecemos. Em tudo quanto ordenou, nós obedecemos. E aí, ó, nem em todos os nossos dias, nem nós, nem mulher, nem filho, nem filha, nem ninguém
Isso foi um pai que falou para a família. Aí Deus fala conosco. E como é que a gente faz? A gente precisa ou não precisa, irmão, de palavras que nos ajudem a vencer. Palavras que nos ajudem a vencer. Esse povo obedeceu a um pai, obedeceu, não é? O que Deus queria com Israel era exatamente isso, irmão. Sabe, Deus usou Jeremias e levou Jeremias lá, né, para esse povo aí, para que eles pudessem compreender isso aí. Deus usa o profeta e diz: olha, agora diz para o povo de Israel, tá vendo? Os filhos de Recabe obedecem à voz dele, e vocês não me obedecem. Está aí no texto, aí depois você lê. Depois você lê. Deus usou aquela família como um exemplo. Você vê, não bebe vinho. E como é que eu falo, eu mando os profetas, eu revelo na palavra, e o povo de Israel não está nem aí? E muitas vezes são essas coisas, não é? Às vezes, pessoas que vieram de situações de alcoolismo, não é? De alcoolismo. Viveram lá no mundo uma situação de alcoolismo. E às vezes alguém chega para ele numa festividade, numa coisa: irmão, tem um vinho aqui. A pessoa: não bebo. Bebe, rapaz. Não bebo. Bebe. Não bebo, irmão. Pelo amor de Deus, não vou beber isso aí, irmão. Jesus já me libertou disso. Aí quando ele conta a história dele para você, você fala: Jesus tem misericórdia. Camarada vivia na cachaça lá no negócio, Jesus libertou, e eu estou oferecendo algo aí que pode... Tem coisas, irmãos, que para mim, não é? O apóstolo Paulo diz algo muito interessante: todas as coisas nos são lícitas, mas nem tudo nos convém. Eu posso, mas convém? Não, então deixa para lá. Deixa para lá. Se é para vencer, se é para ter uma vida cristã vitoriosa, deixa para lá. Se é para te tornar mais forte espiritualmente, deixa para lá. Se é para te tornar mais do que vencedor, como diz Paulo em Romanos 8:31, né? Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores. Vai te tornar mais que vencedor? Deixa para lá. Aleluia. Porque o importante de Deus para nós é exatamente isso aí, não é? Deuteronômio 23:19, já estamos terminando, porque não queremos que você passe da meia-noite fora de casa, não é? Se eu for continuar o negócio aqui, a gente vai a noite toda. É 4 folhas de estudo que eu tenho aqui. Se eu for... Como diz o povo aí no mundo, se der linha na pipa, irmão, a gente não vai embora nem tão cedo daqui. A gente vai ficar aqui só no estudo. Viu? 23:19. Olha o que Deus está falando dentro de valores, não é? Ele deu leis justas, mandamentos justos e princípios justos para o seu povo. Olha uma coisa aqui. Vamos ver. 19. A teu irmão não emprestarás a usura, nem a usura de dinheiro, nem a usura de comida, nem a usura de qualquer coisa que se empreste à usura. O que é usura? Hein? Juro. É mais do que isso. Hein? Juro alto. Uma pessoa usura, como diz o outro, é aquela pessoa que faz questão de tudo, irmão. Ele faz questão de tudo. Se ele te emprestou um negócio com 5 botões e vier faltando um, tu está perdido. Ele vai ficar no teu pé, ele vai te perturbar. Eram 5, e 4, esse aqui, esse é, irmão. Usura é aquela pessoa que faz conta de tudo.
Sabe? Ele faz a continha assim, ó. 0, 1. Aí você fala, mas eu não tenho 1, então não leva. Na minha conta tem 1. Tu não tem 1? Deixa pra lá, não leva. Mas rapaz, eu estou com fome. Os meus filhos estão com fome. Só faltou 1 centavo. Não leva. Deixa aqui. Se não arrumar o 1, não leva. Isso é usura. Aquele camarada que faz questão ali, ó. E não são princípios de vida que Deus está ensinando ao seu povo? E hoje, será que eu e você talvez não vivamos esse tipo de situação também? Não é? É. E Deus falou, olha, a teu irmão não empresta dessa forma não. Nem dinheiro você empresta, nem comida você empresta, nem qualquer coisa que você emprestar para seu irmão, você use de usura. Porque não é só o dinheiro, Deus falou, é dinheiro, é comida, ou qualquer coisa. Que a gente fala de usura, passou, não. Quantas vezes você teve necessidade, bateu na casa do irmão, tem 1 litro de óleo aí, irmão, me empresta 1 litrinho de óleo aí. Aí o irmão vai lá e, sei lá, irmão, não tem 1 litro não, mas tem quase meio litro, serve? Serve, irmão, serve, pega aquele quase meio litrinho. Aí depois, na hora de devolver, é uma luta, né? Aí quando devolve, tem pessoas que fazem a conta, né? Espera aí, foi aqui que eu devolvi, ó. E veio aqui, ó. Faltou um dedo, ó. E não está faltando um dedo, miserável. Está faltando um dedo. Misericórdia. Aí Deus está falando, para que você trata teu irmão desse jeito, abençoado? Para que tu trata teu irmão desse jeito? Sabe, são princípios de vida que Deus nos ensina para quê? Para que nós possamos vencer, irmão, viver uma vida vitoriosa, uma vida abençoada, não é? Tem tanta coisa boa aí, meu Deus do céu. Vou ler mais uma referência aí para Êxodo 12, 25. Vamos lá. Êxodo 12, 25. Os valores espirituais de Deus. Não é? Valores espirituais de Deus. Deus preocupado com valores espirituais. O capítulo 12 de Êxodo é a instituição da Páscoa. É o momento da libertação. Não é? E aí, Deus deu todo aquele princípio, mandamento, ordenança sobre a Páscoa. E no verso 25, o que é que está escrito aí? E acontecerá que, quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito o quê? Guardareis este culto. Deus disse, olha, não se esqueçam de me adorar. Não se esqueçam de me louvar. Não se esqueçam de me exaltar, porque fui eu quem tirei vocês da terra do Egito. Guardem isso. Guardem isso. Fui eu que tirei vocês de lá. Vocês não tinham capacidade de sair. É como diz o Salmo 100, Davi dizendo, foi ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Foi ele. Irmão, quem de nós teríamos força para onde nós estávamos, né? Como diz lá, tirou os meus pés de onde? Num charco de lodo. Quem é que tinha força para tirar o pé de um charco de lodo e pisar numa rocha e aí tirar o outro também? Quem tinha força aqui para fazer isso? Ninguém. Quem te tirou de lá foi o Senhor. Foi o Senhor que te tirou de lá, meu irmão. Glorifica Ele essa noite. E Ele quer que você vença, que você triunfe. Aleluia. Que você possa ser mais do que vencedor em todas as situações da vida. Para a glória e honra do seu nome. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.